e como que isso está associado, né, à questão também da nossa pureza, da nossa bênção e dessa parte das nossas vidas, né, a questão da sexualidade. Então, esse é o título, né, me tornando dono da minha pureza e da minha preparação para a bênção. Bom, como a Samara muito carinhosamente apresentou, né, então, essa aí é uma foto de mais de 10 anos atrás. Eu estou com 35 hoje. Na época eu não tinha cabelo branco ainda, agora estou com um pouquinho de cabelo branco nas laterais. Eu culpo isso ao meu chefe, meus filhos, e, e aí algumas fotos da minha família. Nem deu para atualizar muito bem, né? Nessa época minha esposa estava grávida do nosso terceiro filho, ele já nasceu. Essa foto também está desatualizada, já está com 1 ano e 4 meses, tacando terror aqui em casa. Mas essa é a nossa família, né, que Deus nos permitiu ter, por enquanto. Então, a gente é muito grato. Inclusive, eu quero agradecer minha esposa, que neste momento está, dando conta sozinha das 3 crianças, para que eu possa estar aqui, com vocês, né? Se não fosse por ela, seria impossível tudo isso. Então, vamos lá. Vamos falar, né, sobre esse tema, se tornando dono da nossa pureza e também da nossa preparação para a bênção. Bom, primeiro eu quero iniciar a reflexão sobre o que é ser um dono, né? A gente escuta bastante essa palavra, né? Então vamos fazer essa reflexão. Basicamente, é alguém que possui alguma coisa, certo? Então a gente pode falar do dono de uma casa, dono de um carro, dono de uma loja, dono de um animal de estimação, né? Uma iguana, um gato, um cachorro, um porquinho da Índia, dono de um celular. Talvez a primeira coisa que vem em nossa mente, né? Aqui eu trouxe algumas fotos de bons donos, tá? Um bom dono, né? Bons donos, no caso. Depois eu quero que vocês me ajudem a refletir sobre qual que é a diferença entre um bom dono e um dono ruim, um mau dono. Mais uma foto de um bom dono, um bom dono. Agora a gente vai ter algumas fotos de maus donos, né? Então é muito triste, né? Maus donos que não cuidam bem, né? Um mau dono, um mau dono. Apesar que às vezes meu quarto fica assim também, torneira pingando. Então, eu acho que, né, todos puderam estar identificando alguns pontos em comuns entre um bom dono e um mau dono. Qual que é a diferença, né, entre um bom dono e um mau dono? né? Acho que ficou claro pelas imagens, né? O primeiro ponto que a gente pode falar aqui, o dono, o bom dono, no caso, ele cuida. Cuidar é uma outra palavra para você dizer amar, né? Quem ama, cuida. A gente tem essa expressão em português, né, aqui no Brasil. Então, o dono, ele cuida, ele ama, ele toma conta, ele é até mesmo um pouco ciumento, né? Ele não gosta, talvez vocês que tenham o iPhone, né, vocês não gostam muito que as outras pessoas ficam mexendo, ou você tem aquele fone de ouvido mega caro. Eu, por exemplo, quando meus filhos pegam meu fone, eu já dá um desespero, né? Eu falo, nossa, vai quebrar, né? Quem tem carro, né? Quem tem a camisa de time de futebol, às vezes fica tudo. Então, assim, o dono, ele cuida, ele ama, né? E o dono tem uma palavra muito importante quando a gente fala de ser dono, que é responsabilidade. O dono, ele é responsável por aquela coisa que ele possui, né? O dono, ele não abandona, tá? E você ser um dono, na verdade, é uma questão de coração e de atitude, né? Você pode ser dono com D maiúsculo, ou seja, ter uma atitude, um coração de dono, mesmo sem você ser dono formalmente. Por exemplo, nessa foto a gente está vendo uma pessoa que é um funcionário, né, de um estabelecimento, de uma loja. Ela não é o dono, legalmente falando, daquele lugar, porém ela pode ter uma atitude de dono, realmente cuidar como se aquilo fosse seu. E da mesma forma, você pode ser dono, né, formalmente, você pode, no papel, no contrato, ser dono daquele carro, daquela casa, mas você não tem um coração de dono, então você não é dono com D maiúsculo, né? Então, você ser dono com D maiúsculo vai muito além de um pedaço de papel, né, ou de uma chave. Isso realmente se reflete nas nossas atitudes, tá? Então, essa é a reflexão que eu quero trazer, né, para todos nós, né? Então,
E a gente pode ser donos de muitas coisas, né? Isso é interessante. A gente pode ser donos de bens materiais, né? Como a gente veio vendo nas outras fotos. A gente pode ser dono também de um ambiente, né? Uma homenagem aí, eu não sei se tem alguns irmãos da Argentina nos ouvindo, mas uma pequena homenagem, se tiver, o Messi, né? Ele é dono dentro do time dele. Não que ele literalmente tenha, assim, comprou o time todo, mas ele é dono porque ele chama responsabilidade. Então, você pode ser dono dentro da sua sala de aula, dentro da sua empresa, dentro da sua família, dentro da igreja, dentro da sua vizinhança. Então, você pode ser dono dentro de um ambiente, dentro de uma organização, dentro de uma comunidade, né? Você pode realmente cuidar, né? Zelar, amar aquelas pessoas e realmente cuidar, né? Você pode ser dono também de um problema, de um desafio que atualmente está sem solução, né? Como a gente vê o ISP fazendo trabalhos voluntários, tantas organizações, o que que é aquilo? Basicamente são pessoas assumindo problemas que não são deles, né? A gente está vendo a foto de uma pessoa limpando uma praia, a praia não pertence literalmente a essa pessoa, porém ela adota essa atitude de dono e ela faz daquele problema que ela poderia muito bem ignorar, ela faz daquele problema um problema seu, ela vai lá e assume e resolve cuidar daquilo, né? A gente pode ser dono também de uma visão, de uma meta, né? Então, a questão de ser dono não é apenas ser dono de coisas materiais, coisas tangíveis. A gente pode ser dono de esses outros tipos de coisas também, né? Problemas, um desafio, uma visão, uma meta, tá? Então, a gente ter um coração de verdadeiro dono, na verdade, é uma escolha, é uma decisão. Todos nós podemos decidir ser dono, né, de um determinado ambiente onde nós estamos, diante de uma determinada situação, né? E quando nós somos dono, isso se reflete também nas nossas atitudes, né? Então, aqui no Brasil, nós temos uma expressão que fala chamar a responsabilidade, né? Então, a gente chama a responsabilidade, a gente abraça o problema, tá? E isso se aplica em todas as áreas das nossas vidas, né? A gente pode aplicar isso na nossa saúde física. Será que eu sou dono da minha saúde física? Será que eu estou cuidando bem da minha saúde? Ou será que eu estou adotando uma atitude de alguém que não é dono e simplesmente deixando a minha saúde cair aos pedaços, né? Hoje em dia, nessa era que a gente vive, a maioria das pessoas trabalhando em casa, com todo o conforto que a gente tem, é muito fácil a gente deixar um pouco de lado essa parte, né? Vocês que são jovens, será que vocês são donos aí da carreira de vocês, do estudo de vocês? Será que somos donos das nossas finanças? Será que somos donos do nosso ambiente, da igreja onde nós vivemos? Talvez alguns jovens aí frequentam, pertencem, né, a uma comunidade, a uma igreja onde não há muitos membros, não há tantos outros jovens. Será que você é dono daquela situação, daquele ambiente? Fala, mesmo que, né, não seja o ambiente ideal que eu desejava, será que, como é que eu posso servir? Como que eu posso cuidar desse ambiente como se fosse meu? Como que eu posso ajudar este lugar a se tornar um lugar melhor, né? E claro, né, a gente pode aplicar também esses conceitos, né, de ser dono na questão da nossa pureza e também na nossa preparação para a bênção, justamente sobre isso que a gente vai estar falando um pouco hoje, tá? Então, como ser dono da minha pureza e também da minha preparação para a bênção, né? Porque é, o público aqui, né, pelo que eu entendi, todos, a maioria são solteiros, né? Estão ainda nessa fase aí de se preparar para a bênção. Então, a reflexão, tá? Tudo isso que eu estou falando são realmente reflexões, tá bom, gente? Para a gente ir pensando junto, né? Para a gente fazer essa autorreflexão. Será que nós somos donos da visão de Deus de pureza sexual? Será que nós somos donos? O quanto nós somos donos dessa visão, né? Será que nós somos donos desse ideal? Porque acredito que a maioria aqui, né, que como jovens que cresceram dentro do nosso movimento, desde muito cedo vocês ouviram falar em seminários, através dos pais de vocês, através dos pastores, através de conferências do princípio divino, conferências sobre a pureza, seminários de preparação para a bênção, seminários como este aqui.
né? A gente ouve muito sobre essa visão da pureza, né? Que a gente tem que manter a pureza sexual, que a gente realmente não deve namorar, deve se guardar, deve tratar as pessoas do sexo oposto como irmãos, a gente não deve ter pensamentos, né, desse tipo, enfim, todos vocês, né, imagino que tenham ouvido falar muito disso, né, e a reflexão aqui, é, será que realmente sou dono dessa visão ou será que isso não passa de um desejo, de uma expectativa de Deus, né, dos verdadeiros pais, dos meus pais e da igreja? Será que isso é apenas algo que minha mãe quer muito, que meu pai quer muito, que o meu pastor ele quer muito? Ou será que isso é algo que eu também quero muito para minha vida? Será que eu sou dono desta visão? Né? Será que eu estou neste caminho porque realmente eu sou dono disso? Eu realmente me identifico, eu quero isso para minha vida e eu vou ser responsável por isso, né? Ou será que eu estou apenas neste caminho porque me sinto obrigado, pressionado ou forçado, né? Então, acho que isso é uma reflexão muito válida, tá? E se por algum acaso, neste momento, você está sentindo, nossa, eu não sei se realmente eu sou dono, talvez eu esteja aqui um pouco por pressão, é, não se preocupe, eu acho que isso faz parte, né, da jornada, do processo, né, dentro da nossa fé, e a gente tem que sempre, na verdade, essa reflexão ela sempre cabe, né? A gente sempre tem que se analisar. Será que eu estou fazendo isso porque eu realmente sou dono disso, eu quero isso, ou porque estou fazendo isso no modo automático, alguém está me obrigando, né? Então, isso é uma reflexão muito importante para a gente sempre fazer na nossa vida de fé, em tudo que a gente estiver fazendo na nossa vida. E também, principalmente nessa área da pureza sexual. Então, por que que é tão importante nós sermos donos dessa visão de Deus, né, para a pureza sexual? Por que que é tão importante isso não ser apenas um sonho de Deus, uma visão de Deus dos verdadeiros pais, um desejo dos meus pais físicos? Por que que é tão importante eu ser dono desta visão? O dono, como a gente viu até agora, né, nos diferentes exemplos, ele tem uma característica, o dono, ele persevera nas dificuldades, né? Ele busca soluções diante dos obstáculos, justamente porque ele considera aquilo como algo seu. Então, se aquilo é seu, né, como a gente falou, você cuida, você não vai simplesmente abandonar quando surge alguma dificuldade, quando alguém tenta. Imagina você com seu iPhone, né, andando na rua, e aí alguém, de repente, tenta roubar ele, né? Você vai esboçar alguma reação, né? Claro que a gente sabe que é perigoso, né? Então, talvez não seja um exemplo tão bom neste caso, mas assim, o que eu quero dizer é que você luta por aquilo que é seu, né? Você não vai simplesmente deixar aquela coisa se desmanchar, se perder, sem você cuidar, né? Sem você realmente buscar uma forma de vencer aquilo, né? Então, se você não é dono, qualquer dificuldade pode se tornar um motivo de você abandonar aquilo, tá? Então, isso vale para coisas, isso vale para pessoas, isso vale para uma planta que está criando, isso vale também para essa visão, né, que a gente compartilha aqui da pureza sexual, que o Raimundo tá ensinando, está passando para a gente, né? Então, se a gente não é dono dessa visão, diante de qualquer dificuldade, né, a gente fica tentado a simplesmente deixar para lá, né? O dono tem uma outra característica interessante. Ele busca sempre a excelência. Ele sempre vai pensar como que eu posso fazer melhor, né? E se eu não sou dono, eu apenas busco o mais simples e conveniente, o caminho de menor resistência, né? Então, fica esse pensamento do qual que é o mínimo que eu devo fazer. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, né, conversando com outros jovens, mas muitas vezes quando a gente conversa sobre pureza com outros jovens, né, a tendência é o jovem ele pensar, ele perguntar, né, até que ponto eu posso fazer a coisa errada, né? Ele pergunta até que ponto eu posso pecar sem que se torne um pecado que não tenha volta, né? Então, é um pouco esse tipo de pensamento, né? Como se a gente tivesse uma cerca diante de um precipício
E muitas vezes a nossa mentalidade é com relação à pureza, né? Será que eu posso colocar um pé na cerca? Será que eu posso colocar dois pés na cerca? Será que eu posso sentar em cima da cerca? Será que se eu for um pouquinho do outro lado da cerca, mas continuar segurando ela, ainda estou seguro? Né? Então, muitas vezes, infelizmente, né, a gente acaba tendo esse tipo de mentalidade com relação à pureza, sendo que, na verdade, de um lado da cerca tem o precipício, né? Você vai cair, e aí a gente fica tentando ver até que ponto a gente pode ir, e do outro lado da cerca existe toda uma paisagem incrível, né, com montanhas e campos floridos e vales e rios e tantas coisas boas, e a gente, ao invés de olhar para lá e ver tudo o que eu posso fazer dentro da visão da pureza, né, o quão puro eu posso ser para Deus, os meus pais, o quanto eu posso realmente dar alegria, quanta excelência eu posso buscar dentro da minha pureza, né, a gente muitas vezes acaba não tendo esse coração de dono por essa visão, como se fosse apenas algo que nos é imposto, né? E a gente acaba buscando realmente o mínimo possível para passar de fase, né? Então, essa reflexão, realmente, eu acredito que vale para todos nós, né? E também, além da gente ser dono do ideal da pureza, eu acho que também para os jovens que estão se preparando para a bênção, é muito importante que haja uma preparação para vocês no futuro serem donos das suas bênçãos, tá? Por curiosidade, essa foto aí foi da minha bênção, eu estou nela, tá? Em algum lugar. Difícil de achar, mas eu estou nela, tá bom? Então, gente, a bênção, vamos falar um pouquinho de bênção agora, né? A própria palavra, a gente fala, eu acho que em espanhol também, né? Recibir a bendição. Aqui em português, você fala de bênção, você está falando de coisa boa, né? Então, receber a bênção. Então, a gente tem essa expressão, receber a bênção. Isso, de certa forma, nos induz a acreditar, né? Que a gente, basicamente, está indo para a bênção para receber algo. E realmente a gente vai receber algo bom na bênção, né? Deus, ele quer nos alegrar muito, nos preencher, né, através do nosso cônjuge, satisfazer a gente, né, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, de todas as formas, né, através da bênção. Então, de fato, quando você casa, quando você vai para a bênção, você está recebendo uma bênção. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para algo além disso, né? Além da gente estar recebendo uma bênção, na verdade, a gente está recebendo uma missão e uma responsabilidade. E às vezes, talvez a gente não enfatiza suficientemente esse lado, né, da moeda, né? Então, Deus, na verdade, ele está me dando a oportunidade de amar, de cuidar, né, de me responsabilizar pelo processo de restauração de um outro filho de Deus, no caso das esposas, né, de uma outra filha de Deus, no caso dos maridos, né? Então, a gente tem que ser dono do nosso cônjuge, não no sentido ruim, né, de ah, minha esposa é só minha, então ela só vai sair de casa com minha autorização, meu marido é só meu, ele só vai ir jogar futebol com os amigos se tiver autorização por escrito minha e voltar até tal horário. Não, a gente não está falando de ser dono nesse sentido. No mundo, né, na sociedade, existe, né, infelizmente, esse tipo de conceito de você querer dominar, controlar, né? Mas quando eu falo aqui que a gente tem que ser dono da nossa bênção, é no sentido de que a gente tem que ser dono da missão que Deus está nos dando através da bênção. Então, a gente tem que ter um entendimento que eu estou recebendo a bênção para alegrar Deus, para alegrar os verdadeiros pais e também para realmente servir e amar e cuidar do meu cônjuge. Depois a gente vai ver algumas palavras dos verdadeiros pais sobre isso, né? Mas isso realmente é o foco, é a essência, né? Então, será que eu estou me tornando dono dessa missão que Deus está me dando, de cuidar do meu cônjuge, de ajudar a minha esposa a se restaurar, a se tornar a sua melhor versão, a Eva original que Deus, né, deseja que ela se torne? Porque, claro, né, eu acho que mesmo vocês que ainda não receberam a bênção, que ainda são solteiros, eu acho que vocês não têm a ilusão de que vocês vão estar recebendo a bênção com alguém perfeito, sem nenhum tipo de problema. Todos nós temos coisas a restaurar, coisas que nós precisamos crescer, né? Então, quando a gente recebe a bênção, a Deus está nos dando essa missão. Está falando, filho,
Eu quero que você ajude a minha filha a crescer. Filho, eu quero que você ajude o meu filho imaturo a estar crescendo, a estar se tornando realmente, tirar desse menino o homem que ele foi feito para ser, né? Então, a gente tem que se tornar dono, dessa missão que Deus está nos dando através da bênção, né? Deus, ele está me dando a oportunidade de criar uma família, onde reinará o seu amor verdadeiro. Isso não vai ser uma tarefa simples, né? Sempre vão surgir adversidades. Satanás, ele vai fazer de tudo para atrapalhar, para tentar destruir esse plano, esse ideal, né? Então, com certeza, vão surgir dificuldades. Então, se eu não for dono dessa visão, desse sonho, dessa meta, dessa missão, a tendência é realmente eu não ter forças quando surgir uma dificuldade, né? Se eu não tenho um coração de dono para com isso, se eu realmente não tenho. No Brasil, a gente tem uma expressão que chama vestir a camisa, né? Se eu realmente não tenho essa atitude de vestir a camisa, de realmente querer cuidar disso, de querer proteger, de fazer o meu melhor para que as coisas dêem certo, infelizmente, a chance das coisas não darem certo é grande, porque as forças contrárias à bênção são muito grandes, né? Satanás, o mundo, a sociedade, tudo que a gente é bombardeado constantemente, a maioria das coisas realmente é contrário a essa visão, né? Então, nós que acreditamos nesse ideal, de certa forma, nós somos, é como se a gente estivesse indo contra a cultura, né? A gente realmente tem que ter esse espírito revolucionário, né? Então, a gente tem que ser muito dono dessa visão. A gente tem que realmente fazer disso algo nosso, senão é bem difícil, né? Então, a gente compartilhar algumas palavras do verdadeiro pai sobre esse tema, né? Ele fala assim sobre o casamento, são trechos da autobiografia dele. Ele explica que o casamento não é simplesmente o encontro de um homem e uma mulher que chegaram à idade e juntaram seus bens. O casamento será firme se for baseado no sacrifício. O homem deve viver para a mulher e a mulher deve viver para o homem. Até desaparecer todo o meu egoísmo, tenho que viver para os outros a cada segundo. Amar é ter tal coração de sacrifício. O amor não é simplesmente o encontro de um homem e uma mulher que se sintam felizes e se atraem, mas o verdadeiro amor é dar a vida. Depois que estabelecer tal determinação, alguém pode se casar. E aqui, continuando, em outra parte da biografia, ele fala o seguinte: a verdadeira família é onde marido e esposa se servem e se amam como pai e mãe um do outro ou como irmãos. Mais ainda, um lugar onde a esposa é amada como Deus e o esposo respeitado como Deus. Ainda que alguém passe por todo tipo de adversidades, não abandona seus irmãos nem sua mãe. Por isso, a palavra separação não pode existir entre o casal. O marido representa o pai e o irmão mais velho para a esposa. Da mesma maneira que ela não pode abandonar seu pai ou irmão, não pode abandonar seu marido. Da mesma maneira, um marido nunca pode abandonar sua esposa. A verdadeira família é um lugar onde cada cônjuge vive com o reconhecimento do valor absoluto do seu parceiro. Então, aqui, nessas palavras, né, fica muito claro realmente que deve existir esse coração de dono em relação à sua bênção, em relação ao seu cônjuge, né? Como um pai, uma mãe quer cuidar do seu filho, né? Como você jamais abandonaria o seu irmão. A gente tem que ter esse mesmo tipo de coração, de atitude com relação ao nosso cônjuge. Bom, para concluir, eu quero falar um pouco sobre como me tornar dono, né? Porque até aqui a gente falou que por que que é importante ser dono, qual que é a atitude de um dono, mas talvez você esteja pensando, tá, legal, mas como que eu faço para me tornar dono de algo que eu ainda não sou dono, né? Como que surge esse sentimento, como que surge esse coração de ser dono, né? Então, vou concluir só com essa reflexão. Para a gente se tornar dono de algo, acho que precisa ter identificação, né? Você precisa se identificar com aquilo, acho que essa é a palavra-chave. Você tem que se identificar com aquilo. Então, como que a gente faz para ter essa identificação, né? Acho que uma forma, né, como vocês estão fazendo exatamente aqui agora, é isso: é estudar, é conhecer, é buscar e se aprofundar, né? Então, se você quer realmente se tornar dono de uma visão, você tem que buscar, você tem que entender, eu quero me tornar dono dessa visão de manter a pureza até a bênção. Eu não quero que isso seja apenas um sonho da minha mãe, um desejo do meu pai, uma coisa da minha igreja. Eu quero realmente
que isso seja algo meu também, uma luta minha, né, um objetivo meu. Então, para isso, eu preciso entender, eu preciso estudar, para que eu venha sentir realmente os benefícios daquilo, por que que isso é tão bom para mim, né? A gente ter experiências também, né? Essa é uma outra forma muito poderosa da gente gerar identificação. Então, você ter uma experiência com aquilo, ou você aprender por meio de experiências, né, de outras pessoas, né? E, por fim, também, por amor e por fé, né? Eu acho que, principalmente quando a gente está falando de aspectos tão internos, né, da nossa fé, algo tão profundo como a pureza, é, eu acho que além de eu me tornar dono, como é que eu posso dizer? O nosso coração de dono, eles têm que estar conectado com o coração de Deus, né? Uma parte de mim, eu realmente devo fazer isso por amor a Deus. E eu coloquei essa foto aqui do Verdadeiro Pai, tendo essa revelação, porque toda a missão, né, do Verdadeiro Pai surgiu justamente porque primeiro ele conheceu Deus, ele conheceu o amor de Deus, ele entendeu o desespero de Deus e ele se identificou de tal maneira com esse coração de Deus que ele decidiu assumir essa missão, né? Então, acho que quando a gente fala de manter a pureza, de realmente investir na nossa bênção, que nós sabemos que são missões bastante desafiantes, né? Eu acho que não basta apenas a gente fazer isso com base numa força nossa ou com base num convencimento intelectual. Eu acho que a gente realmente tem que ter esse coração de querer fazer isso também por Deus, pelos verdadeiros pais, por nossos pais, né? Por amor a eles, por entender que isto é algo realmente muito importante para eles. Talvez você não entenda plenamente o porquê de seguir esse caminho, mas se você realmente ama Deus, os verdadeiros pais, os seus pais, e você confia neles, você tem fé neles, eu acho que isso também vale, né, como uma parte do seu processo, até que você venha a entender mais plenamente, né, no início, você fazer isso, você colocar em prática por amor, por fé, eu acho que realmente isso é, é uma atitude muito, muito profunda, né? Então, eu acho que é isso, para a gente se tornar dono dessa visão, é muito importante também a gente sempre estar desenvolvendo a nossa relação pessoal com Deus, com os verdadeiros pais, né? Aumentar o nosso amor por eles, entender o quanto isso é precioso para eles, e isso só vai fazer com que a gente também reconheça ainda mais no valor disso e se sinta mais motivado de estar fazendo isso. Não apenas porque isso vai ser bom para a minha vida pessoal, para a minha família, mas realmente como uma forma de estar alegrando Deus, estar alegrando os verdadeiros pais. Então, é isso que eu queria compartilhar. Eu agradeço bastante a todos pela atenção. Muito obrigado.